Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do curso de Psicanálise Clínica da Sobrapa, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que eu disse há 15 dias atrás. Estamos aqui com os nossos professores, estamos aqui com a nossa convidada também, a Emanuele, e vamos estar conversando com vocês um pouco aí sobre, dentro da nossa roda de conversa, sobre o racismo na perspectiva psicanalítica, tá? Então, é com grande responsabilidade que começamos agora essa nossa roda de conversa. Nossa proposta, ela não é apenas lamentar o racismo como um erro social, tá? Mas a nossa ideia aqui hoje é investigar como que um organizador psíquico e simbólico, né, opera de maneira tão violenta na constituição do sujeito, né, e na manutenção dessa relação de poder, tá? Então, o nosso objetivo aqui da nossa conversa é tirar o racismo da esfera puramente sociológica e moral e trazer para o campo metapsicológico e da clínica. Tudo bem? Então, nosso desafio hoje é conversar, né, sobre e reconhecer essa opressão, né, compreender o racismo como parte histórica, também social, mas também psíquica, e essa demanda aí de elaboração do racismo, principalmente dentro de nossas clínicas. E para isso, está aqui conosco a nossa psicanalista também, Emanuele, convidei ela hoje para estar comigo, e nossos outros docentes, colegas também, que irão trazer contribuições nessa nossa fala. Então, Emanuele, eu gostaria que você se apresentasse, e aí vamos dar início à nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Emanuele. Eu agradeço o convite, boa noite a todos, e para mim vai ser um prazer estar nessa roda de conversas, falar de um tema tão importante e sensível na nossa atualidade. Muito grata por essa oportunidade. Ok. Muito obrigada a você por ter aceitado, né, aí o nosso convite, né? Então, nós chegamos aí no cerne psicanalítico, tá? Que é o quê? Vamos falar um pouco do mecanismo de negação, nosso mecanismo de defesa, né? Especialmente a negação, tá? Então, eu passo agora para a Emanuele, que a Emanuele, é, ela vai estar falando um pouco com a gente sobre essa questão da essa questão do racismo, né? A questão do racismo, porém, dentro desse mecanismo de negação e as articulações dentro da psicanálise. Então, Manuele, é com você, fique à vontade. Muito obrigada. Antes de começar propriamente o assunto, eu queria propor para vocês um pequeno respiro. Respirar, se possível, fechar os olhos e pensar em algo que você já negou profundamente. Não porque fosse mentira, mas porque doía demais admitir. Pensar em algo? Pois bem, negar às vezes é o jeito do nosso psiquismo encontrar para continuar respirando diante do insuportável. Mas o que acontece quando essa negação deixa de proteger e começa a ferir?
quando o que a gente nega não é apenas o sentimento, mas muitas vezes a dor do outro. É aí que o estudo da psicanálise se aproxima muito do racismo, porque ambos falam de negações daquilo que não queremos saber, mas que insiste em retornar. Sabe quando alguém diz assim, eu sei que o racismo existe, mas eu não sou racista? Pois é, nessa pequena frase já se revela um funcionamento psíquico muito profundo, que é o da negação. Freud nos ensinou que negar, de certa forma, é reconhecer. Quando o sujeito diz não, ele está, paradoxalmente, admitindo algo que o afeta, mas ele não quer olhar de frente. É aí que a psicanálise entra. Ela não entra para acusar, mas ela entra para escutar o que esse não está tentando esconder. Freud fala de negação como uma operação simbólica, algo que se manifesta de três formas principais de defesa: o recalque, o desmetido e foraclusão. Vamos analisar dentro desse contexto. Primeiro, o recalque, que é aquele esquecimento ativo, o colocar para baixo do tapete aquilo que incomoda. Mas o recalque nunca é definitivo. O que é recalcado volta, geralmente em forma de sintomas, em atos falhos e repetição. Depois temos o desmentido ou recusa. Este é muito interessante porque o sujeito reconhece e ele nega ao mesmo tempo. É como dizer, eu sei que existe, mas não é comigo. Essa forma feitiçada é a base de muitos discursos atuais, inclusive o do racismo velado. E, por fim, temos a floraclusão, a rejeição radical, porque não chega a se escrever no simbólico, o que retorna de forma bruta, sem elaboração, muitas vezes violenta. Esses três mecanismos nos ajudam a pensar o racismo não como um desvio moral, mas como estrutura de defesa social e psíquica. Porque o racismo, como lembra Lacan, é o racismo muitas vezes dos discursos, e discursos em ação. Ele não está escrito no modo com que o produzem e o negam. Essa negação mantém o sistema funcionando. Eu não vejo cor, somos todos iguais, isso é mimimi. Frases que aparentemente parecem nocivas, inofensivas, mas que funcionam como defesas. São formas de negar o conflito, de afastar o mal-estar, de manter o sujeito fora de qualquer implicação. Como se admitir o racismo fosse, de alguma maneira, colocar em risco a própria imagem de boa pessoa. Freud dizia que a negativa pode produzir aceitação intelectual sem mobilizar o afeto. Ou seja, alguém pode dizer racionalmente, sim, o racismo existe, mas isso não toca, não transforma. É uma compreensão que fica na cabeça, mas não chega a atingir os seus sentimentos. E isso é muito comum quando falamos em temas sociais, especialmente quando eles tocam nossas próprias defesas inconscientes. Na prática, a psicanálise nos convida a fazer um deslocamento. A pergunta deve ser outra. Onde é que cada um de nós nega o racismo? Onde é que, mesmo sem perceber, eu sustento discursos, comportamentos, piadas, olhares ou silêncios que colaboram com uma lógica excludente? Onde é que o meu inconsciente reproduz hierarquias que a minha consciência não quer enxergar? Porque só quando a verdade encontra um lugar no simbólico, quando ela é dita, elaborada, simbolizada, é que algo novo pode nascer. E talvez o desafio maior não seja deixar de negar, mas sustentar o olhar sobre o que se nega, permitir que o afeto se mova, que o mal-estar fale, que o discurso se desfaça um pouco, para que o sujeito possa se reposicionar diante daquilo que sempre esteve ali, mas que ele preferia não ver e preferiu negar. Não estou te ouvindo, Gisele. Acho que ficou mudo. Aqui, voltei. Realmente, né, essa questão da negação, né, é muito importante, muito latente,
né? Porque, na realidade, essa questão dessa negação, dessa estrutura simbólica, né, está muito ligado também com a questão do superego, né, do superego cultural, a submissão e o silêncio, né, mantendo o quê? Mantendo a questão de privilégio de um grupo sobre o outro, né, que implica o quê? Um fundamento que o racismo, ele não é ele não é um acidente, né? Esse mecanismo de negação, ele traz um status quo, né? Um status quo aonde a realidade da opressão, né? Onde se fala, o racismo não existe, tá? A gente pode dizer que acaba sendo até uma forma de vitimismo, né? De negar a própria posição ali de um privilégio que não existe. Então, por exemplo, a pessoa, ela, ela é um sujeito, né? Ela protege um sujeito de uma culpa inconsciente. Então, é uma responsabilidade histórica e inconsciente essa questão de negar, né, de negar esse trauma registrado na história, esse idealismo, o branco e o depreciado, que é o negro, né? Um sujeito branco precisa negar o racismo para não ter que elaborar sua própria posição estrutural na realidade ali de violência, né? Professores querem contribuir com algo, querem participar aqui com a gente nessa primeira fala da Emanuele, dessa nossa introdução? Ângela, fique à vontade. É, bom, o que acontece? A gente tem que entender também que, historicamente, né, nós vivenciamos, né, na contemporaneidade ainda, né, um racismo estrutural, onde os lugares de poder não são acessados pelas pessoas de peles negras. Então, o que eu tenho a dizer assim, nessa questão também, que é muito importante a gente entender o contexto em que a gente vive para a gente compreender também a forma como as pessoas analisam o racismo, pensam o racismo, e como elas também vivenciam o racismo, né? Pela negação de que o racismo existe. Porque a maior parte das vezes as pessoas falam que pessoas brancas falam em racismo reverso, que é uma coisa que não existe. Né? Não existe porque elas não perpassa essa situação de negação, não perpassa essa situação de submissão e todas as outras questões que afetam as pessoas de peles negras, em razão de termos vivenciado 300 anos de escravidão no país, onde as pessoas foram desumanizadas, né, na verdade. Como muitas outras pessoas em outros lugares sofreram essa desumanização também, como os judeus no Holocausto, os palestinos atualmente. Então, a gente pode pensar, analisando o próprio contexto em que a gente vive, né, para a gente perceber até onde o racismo vai, não é? Porque não porque uns são pela cor da pele e outros são por outros motivos, mas que não chega a ser racismo, mas é uma espécie de preconceito também, né? Às vezes é preconceito religioso, é preconceito étnico, são vários tipos de preconceito. Então, eu assim, oriento, né? Eu chamo as pessoas para ler um livro muito interessante e muito esclarecedor, porque ele é feito por um psiquiatra, né? É um livro chamado Pele Negra,
Máscaras Brancas, que é um livro que é escrito no estilo de da autoteoria, que é porque o Frantz Fanon, ele é negro e compartilha suas próprias experiências, né? E ele apresenta uma crítica histórica dos efeitos do racismo e dessa desumanização, né? Que produz uma desvalorização na psique humana, em razão das dominações, né? Das situações de dominação colonial. E aí o processo é duplo, né? É duplo, porque é econômico e ele é internalizado, né? Numa atitude de considerar o negro pessoa inferior, porque se você analisar todos os contextos históricos em que o negro foi definido, nossa, gente, é horrível. A gente vê, ó, que os negros, né, eles são pessoas inteligentes, são capazes, são pessoas que podem produzir muitas coisas boas. A gente já viu vários exemplos disso, e, no entanto, né, esse preconceito que está internalizado na sociedade, não só nossa, né, mas também americanas, e também existem na Europa também muito disso, mas também também existe preconceito em relação aos migrantes em geral também, né? Xenofobia. Nossa, o processo de exclusão civilizacional é muito profundo, em vários sentidos, e muito mais ainda em relação ao racismo. O racismo é um mecanismo, né? Uma ferramenta muito excludente. Bom, eu acho que espero ter contribuído e quer dizer, o meu foco também ele visa a história, mas ele visa também outros tipos de categoria, onde a gente pensa, né, que a violência do colonizador seria através da aniquilação do corpo, da psique, da cultura, né, e de uma demarcação de espaço, né, porque você vê como é que nós vivemos ainda uma luta territorial entre os espaços indígenas e quilombolas, uma tentativa de destruição dessas culturas, não é? Então, é um jogo de poder. Na verdade, se você observar, o racismo ele propicia essa subalternização das pessoas, e essa subalternização ela tende a invalidar essas pessoas e manter o poder sobre elas. É isso, gente. Muito obrigado pela sua contribuição, professora. E indo aí pela questão do racismo estrutural, né, que a senhora entrou nesse mérito, é uma coisa que essas nossas rodas de conversa sobre preconceito e discriminação, nós vamos permear sobre tudo isso que a senhora falou, né? Nós começamos com o que é o preconceito e discriminação, passamos sobre a questão do capacitismo, que é a pessoa com deficiência, né, essa discriminação e preconceito. Passamos há 15 dias atrás falando sobre a questão de gênero, e hoje estamos aqui falando sobre a questão do racismo, e vamos falar ainda de outros assuntos que permeiam a questão do preconceito. E eu gosto muito da fala da filósofa Djanila Ribeiro, que estuda sobre a questão do racismo, né, principalmente o estrutural, né, que é uma herança da escravidão, né, que nega os direitos e concede privilégios com base numa raça, né, e não apenas nos atos individuais, né. Então, o racismo estrutural, conforme ela diz, como diz ela, está dentro de um sistema de opressão, tá? Onde é um sistema que ele funciona através de um mecanismo de exclusão e violência, está dentro de uma herança da escravidão,
onde suas raízes históricas estão lá na escravidão e na criação de dispositivos legais, né, e sociais, tá? E da desigualdade de direitos e privilégios, que é onde o racismo estrutural, ele nega esse direito à população negra, e, ao mesmo tempo, concede privilégio a outras populações, tá? Então, eu gostaria só de lembrar aí ela, porque eu gosto muito. E hoje a gente fala muito do quê? O que a gente pode fazer para isso, né? O que quer dizer ser antirracista, né? O que quer dizer essa palavra? Ser antirracista, que é o que está sendo trabalhado nas escolas, nos nossos consultórios, até mesmo em pessoas que chegam. Então, nós temos que enfatizar o quê? Ser uma sociedade que viver em uma sociedade racista, né, não basta, né, não basta não ser racista, é preciso a gente adotar a postura ativa e antirracista. Então, se eu for dar aqui um exemplo né, se eu for falar aqui para vocês, um exemplo de antirracista, né, o que eu posso trazer para vocês em relação a exemplo de antirracista, sendo uma pessoa negra, né? Eu trago um exemplo aqui, dentro da educação, a diversificação de material didático, dentro da literatura, a diversificação das histórias, né? A inclusão da cultura afro-brasileira nos currículos, que é uma lei que surgiu e não está sendo cumprida, né? Debates abertos sobre racismo, né? Você vê sempre essa questão em novembro, no mês de novembro somente, né? Então, nossos currículos, eles precisam ser diversificados. Na área da educação, formados pedagogos, mas que não conseguem ali tramitar sobre esse assunto. Em diversas áreas, né? Podemos ver nosso currículo. O único currículo que eu estou vendo que é diferenciado na formação de psicanalistas é o da Sobrapa, que ali permeia sobre vários assuntos, né? Então, já é uma instituição que está trazendo essa capacitação para os seus futuros psicanalistas nessa área, né? Não só nessa área, como em outras que em outros currículos não são falados, né? Não são falados e nem citados em certos momentos, né? Pode falar, professor José. Professor Siqueira, né? Professor Siqueira, fica mais fácil, mais íntimo. Fica mais fácil. Boa noite, Emanuela, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É interessante isso daí, né? Porque agora me veio à memória Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, isso na literatura. Então, há uma crítica velada sobre isso daí, né? Monteiro Lobato, ele usava expressões racistas, né? Por exemplo, macaca de carvão, carne preta, para se referir a personagens negras. Isso mas era a época, né? Sim, da época. Né? Da época, sim. Escravagista, né? Mas, olha, veja bem, então isso é histórico, é muito complexo esse assunto, porque a questão do racismo na psicanálise, né, que vocês começaram falando sobre isso. Isso. Eu diria que a psicanálise vê o racismo como um fenômeno complexo, que envolve mecanismos inconscientes e estruturais. Vamos falar muito sobre isso, do racismo estrutural, né? E tem uma psicanalista muito interessante, da qual eu gosto muito, que é a Renata Wittmann, que ela fala que o racismo é a vontade de matar aquele que encarna o gozo que o racista rejeita.
Então, já que nós estamos no campo psicanalítico, né, isso sugere que o racismo está relacionado à forma como o indivíduo lida com seus próprios desejos e prazeres. Então, e a psicanálise, que é o nosso campo, né, ela destaca a importância de considerar a história e a cultura na compreensão do racismo. No Brasil, por exemplo, o racismo é estruturado de maneira específica pela história da escravidão, desigualdade racial, e perpetua a opressão, a exclusão de grupos raciais marginalizados. Olha só, né? Além disso, eu diria mais, que a psicanálise enfatiza a necessidade de uma abordagem crítica e reflexiva sobre o racismo. O que você está fazendo, Gislaine, o que você está trazendo. Você citou muito bem a questão da Sobrapa aí, né? Sobrapa é uma sociedade que abriu o espaço para a gente discutir essa questão. É uma questão da branquitude, né? Privilégio branco. Então, como é que esses mecanismos afetam as nossas relações cotidianas, né? E a subjetividade das pessoas negras. Enfim, nós caminharemos por isso aí 3 horas de discussão e a gente vai ficar sempre, né, lembrando que é uma coisa bem atual. A gente percebe isso até nos neurodivergentes, né, alunos neurodivergentes na escola, né? Então, você tem essa questão mesmo que nos afeta. É isso aí. Obrigado. Tá sem som, Gislaine. Professora Ângela levantou a mão também. Sim, sim. Para complementar um pouco também o que eu disse a respeito do Frantz Fanon, né? Ele, como eu disse, é um psiquiatra negro e ele coloca que o negro ele tem uma autopercepção dividida. Ele fala muito sobre a branquitude, mas também fala sobre a negritude, principalmente, que o negro tem a autopercepção dividida, né? Porque, de uma forma ou de outra, ele perdeu a sua origem cultural nativa e adotou uma outra cultura, né? E a cultura do colonizador. Por isso que a gente fala em descolonização, né? Cultural. E na obra dele, né, a sua tese primordial é que ele fala que nas sociedades coloniais o negro, né, ele se encontra como um não ser, né? Ele não se fundamenta numa identidade própria, que eu acredito que é isso que ele queira dizer, né? E aí ele promove uma busca de um autoembranquecimento nos seus atos, né? Nos seus vínculos, nas suas práticas. De uma certa forma, com essa prática, ele se afasta da sua negritude, né? Mesmo ele se considera fazendo isso próximo ao ideal, porque, na verdade, que quando ele sofre essa pressão, né, esse preconceito, ele quer se aproximar do colonizador, porque ele, de uma certa forma, perdeu uma certa identidade. E reencontrar essa necessidade, fazer esse processo de descolonização é super importante, para que o negro consiga fundamentar a sua identidade, né? Porque, como ele disse, ele tem uma autopercepção dividida. Sim, assim como os índios, né? Assim como os Sim. índios, e o negro foi tirado da sua terra, né? O negro foi tirado da sua terra, ele foi Sim. totalmente violentado desde tenra idade, né? Então, é isso que a professora disse, realmente, ele foi arrancado das suas raízes, da sua vida, e foi inserido numa vida totalmente diferente de violência, de escravidão, Então, historicamente, ele só foi o quê? Ele foi
conduzido por uma cultura que não a dele e lutando para que não morresse a sua, né? Não morresse. Ele foi sendo minado dentro da sua própria identidade. E aí, Sim. como ele diz, essa autopercepção do que é ser negro, do que é a negritude, ficou meio perdida, né? Sim, sim, Porque a sua totalmente. cultura foi sendo desfeita, né? Desmontada. Então, quando você perde seu referencial, você, de uma certa forma, acaba por não estar muito inserido dentro de uma identidade, né? Identidade de grupo, principalmente. Isso mesmo. Eu gosto de uma psicanalista também, que é a Neuza Souza, que vocês acabaram aí de comentar, que eu gosto do livro dela, não sei se vocês já leram, né, do Tornar-se Negro, não sei se alguém já conhece esse livro, né, Qual? Tornar-se Negro, Ah, sim. né, que ela analisou esse processo mesmo, né, e é muito bom. E eu falo do letramento racial, tá, gente? O letramento racial, ele é muito importante. O letramento racial na psicanálise, ele é um campo de estudo, né, muito emergente, porque ele busca compreender os impactos desse racismo estrutural na formação, né, do sujeito e também na nossa clínica, né, na nossa clínica psicanalista, tá? Então, se baseia em profissionais como em profissionais da literatura racial, e que fala muito sobre isso, tá? E é muito importante que os psicanalistas se atentem para isso, porque esse campo da diversidade, ele está muito latente hoje dentro dos nossos consultórios. Então, nós precisamos estar atentos ao que acontece e também precisamos estar atentos em quem estamos recebendo ali nos nossos consultórios. Emanuela, eu vou passar para você dar continuidade para falar sobre a questão da branquitude. Deixa eu te Perfeito. perguntar só Oi. uma coisa, Gislene. Fala, Ângela. Você é de onde? Do seu Salvador, estado? Salvador, Bahia. Manuela, Aí, e você, ó? eu sou do interior de São Paulo. Ah, tá. Não, depois eu quero falar uma coisinha para você sobre a questão do letramento. Sim, ok. Vamos lá, Emanuele, sobre a branquitude? Vamos sim. Tá bom. Os comentários aí do professor Siqueira, de Ângela, foi maravilhoso, né? Bem com muita lógica, e é justamente o que a gente percebe, né? E quando nós falamos dessa subjetividade negra, nós não estamos falando apenas da identidade ou de cor da pele, né? Estamos falando justamente como o sujeito negro é levado a se constituir dentro de uma sociedade estruturada pela branquitude, porque isso é o que é mais precisa estar de destaque, né, dentro do que a gente fala. Desde muito cedo, antes mesmo de entender o que é ser negro, a criança já se vê diante de um espelho simbólico, um espelho que reflete padrões de beleza, de sucesso, de valor, de pertencimento, quase sempre associado à pele clara, ao cabelo liso, ao corpo que se encaixa no ideal branco. E neste encontro com o espelho, ou com a ausência de um reflexo que eu reconheça, é que começa uma tensão psíquica profunda. De um lado, o desejo de ser visto, de ser reconhecido como tal, e do outro, a sensação constante de não caber nesse ideal social que lhe é representado. Este conflito não é apenas externo, ele vai se alojando no sujeito, nas pequenas vivências cotidianas. Quando a boneca, por exemplo, bonita, nunca tem a sua cor, ou raramente tem a sua cor. Quando o cabelo precisa ser, às vezes, muitas vezes, ser dito, as pessoas dizem, que cabelo é esse, né? Esse cabelo precisa ser domado, olha as expressões que é usada, né? Ou quando, às vezes, o elogio de uma outra pessoa vem disfarçado de exceção. Ai, você é muito bonita, mesmo sendo negra. Esses comportamentos, esses gestos, aparentemente pequenas, vão deixando marcas simbólicas
profundas no sujeito pelo resto de sua vida. E muitas vezes, para sobreviver a esta dor, eles acabam entrando no processo inconsciente de embranquecimento simbólico. Tentam se aproximar do ideal branco para serem aceitos, para sentir que pertence, para escapar, muitas vezes, da rejeição que foi ali no cotidiano sendo inserido. Mas é importante lembrar que, sempre reforçando, que isso não é uma escolha consciente. É muito comum as pessoas dizerem, até o negro, ele é racista. Não é uma escolha consciente. É uma escolha inconsciente de toda a sua história de vida, que foi ali, aos poucos, deixando marcas profundas no seu inconsciente. Ninguém decide negar a sua cor. Ninguém decide negar a si mesmo. Isso é o resultado de séculos de exclusão, de uma cultura que ensinou que o branco é universal, mas que o negro precisa sempre se explicar, se justificar, se provar, mostrar algo que ele, muitas vezes, não é, de não se assumir enquanto tal. Na psicanálise, podemos dizer que isso gera um sofrimento narcísico profundo, porque o sujeito busca se identificar com uma imagem que ele não se vê, que ao mesmo tempo é apresentada como ideal e ao mesmo tempo ele rejeita por todo o simbolismo que ele passou durante muitos anos. É uma ferida que se instala no imaginário, uma ferida que faz com que o corpo negro se transforme em um lugar de conflito, de indecisão, de dúvida, de não se ver refletido na sociedade. Esse corpo é, ao mesmo tempo, fonte de potência, fonte de resistência, mas também de desvalorização, de olhares, de palavras que o reduzem, de violências simbólicas inseridas na sociedade e concretizadas. O corpo que resiste é o mesmo corpo que carrega a marca de toda a exclusão de anos. E essa contradição constante produz um tipo de cansaço psíquico, poderíamos dizer, uma sensação de estar sempre lutando contra algo invisível, como se a própria existência precisasse ser definida o tempo todo, ter sido reforçada o tempo todo. Essa dor não nasceu hoje, ela é transgeracional. O racismo atravessa famílias, ela atravessa, e como a Ângela falou, silêncios históricos. Como o professor Siqueira falou, apaga referências, muitas vezes dentro das nossas próprias casas. O tema é evitado, a cor é suavizada, como moreno, né? Pardo. Eu lembro que minha mãe chamava meu irmão muito de cor de jambo, e eu não conseguia entender como isso poderia estar ali, né? Fazendo referências no seu simbólico. Nomes que tentam amenizar o que a sociedade ainda não aprendeu a valorizar. E quando essa cor é negada, a história também é, e foi trazido esse comentário, né? Há uma recusa sutil que impede o sujeito de se reconhecer completamente, de se amar, como se alguma forma de se amar fosse um ato de sempre se desafiar. Então, quando falamos de subjetividade negra e branquitude, estamos falando de um processo de reconstrução, de um olhar para dentro, de recontar a nossa própria história, de dar palavra àquilo que foi silenciado por muito tempo. É reconhecer que o corpo negro, ele não é apenas algo de racismo, ele também é território de memória, de força, de criação, de ressignificação, e que, apesar de tudo, que tentam apagar aí durante séculos, há uma potência ancestral que insiste em existir, que insiste em se reinventar, em afirmar sua presença, em dizer, eu sou, e isso basta. Excelente, muito boa explanação, Emanuele. Obrigada. Professor Siqueira? Eu, complementando isso tudo que a Emanuela trouxe aí, com muita maestria, com certeza, e é muito comum, às vezes, a gente ver, né, nós estamos chegando na época do Natal agora, presentear as crianças com boneca, dificilmente uma mãe dá uma boneca negra para uma criança, né? Então, ela vai dar uma boneca branca que vai realmente perpetuar essa, ó,
essa cor não nos interessa, tá? Então começa, que nem a Emanuela falou, começa em casa mesmo, às vezes, né? Esse privilégio branco, né? A ideia de que pessoas brancas têm vantagens e privilégios sociais, econômicos e políticos devido à cor da pele. Como se isso bastasse simplesmente. Não, ele é branco, qual a diferença? Existem negros extremamente competentes, extremamente inteligentes, como a Ângela falou, e desenvolvem tarefas maravilhosas. Nós temos exemplos vários. Jogadores de futebol, cantores, autores, escritores, políticos, enfim, toda a área, todo o setor nosso tem negros que não, a despeito de ter essa questão histórica, eles se sobressaem. Então, é uma questão que tem que até começar na escola mesmo, uma educação cultural na escola, os professores falarem disso. Mas é uma coisa tão impregnada, uma coisa tão massificada, né, histórica, parece que isso aí é uma chaga que a gente, sabe, que a gente carrega, a gente traz uma mácula difícil de tirar, não é verdade? E nós, enquanto psicanalistas, nós defrontamos com isso. Só para fechar o assunto, Gislaine, querida, é assim, eu tenho uma paciente negra, e o que ela está sofrendo no trabalho de perseguição, coisa incrível. Então, você percebe isso nos dias atuais, né? Você percebe nitidamente como lidar com isso. E está nos nossos consultórios mesmo, está nas nossas clínicas isso aí. É um assunto muito interessante para a gente sempre trazer à tona. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Professora Ângela? Sim, não, eu estava pensando aqui uma coisa, até me perdi aqui. Tem horas que a gente se perde, mas o professor José falou algumas coisas aí, ó, e me remeteu a alguns processos aqui, mas a verdade é que existe essa perseguição, né? Uma perseguição em razão da cor. E é pura verdade, é a perseguição mesmo, né? Porque se é ladrão, é negro, se é corrupto, é negro, se é isso, é aquilo, tudo a culpa é do negro, né? Quando, na verdade, muita coisa fica escamoteado, né? Ou as pessoas não respondem como deve. Se você tem uma pena, eu estava vendo algumas coisas, né? Se você tiver que dar uma pena a uma pessoa branca e a uma pessoa negra, né? Um vai roubar muito, vai ficar solto, e o outro vai ficar preso muito tempo. Às vezes, o ladrão de galinha negro, às vezes ele vai ficar preso 10 anos e o cara que roubou tem muitos influencers aí agora que roubam milhões, né? Que a gente está vendo aí todos os dias, eles ficam soltos. Então, é uma situação muito complicada. Desfazer. Com relação ao letramento também, aqui no Rio, né? Eu moro aqui no Rio, né, Gislaine? E sim, a escola de samba, né? Estação Primeira de Mangueira, existe lá na comunidade, existe o Museu do Samba. E o Museu do Samba, ele promove uma série de capacitações, inclusive de letramento. E é super importante que se faça isso, porque dá valorizar, né? O letramento ele também vai na mão de tentar valorizar os aspectos físicos das pessoas negras, porque, em geral, os aspectos físicos das pessoas negras são, de certa forma, muito desvalorizados, como você falou, em relação ao cabelo, outras coisas. Eu tenho uma amiga que ela mora em São Paulo, ela é professora, e também tem uma aqui que é advogada, e a sobrinha dela pegou e alisou o cabelo. Ela falou, mas por que você fez isso? Porque, num certo sentido, né,
são tão desvalorizados nesse sentido que as pessoas acabam tentando, né, assumir o padrão do branco, como diz o Frantz Fanon, né, ao invés de procurar a sua própria identidade. Mas tem muita gente aqui também, principalmente gente que faz parte das escolas de samba e do Museu do Samba também, muita gente, e essa perspectiva é sempre colocada para positivar, né? E também a história, atualmente, em alguns lugares, aqui é importante dizer que muitas das escolas aqui promovem esse tipo de questionamento, não só na época de novembro, né, que é da consciência negra, mas também em muitas aulas elas são levadas a compreender que não houve só escravidão na história do negro, né? O africano, eles vieram para cá, mas muitos eram reis, princesas, e existiam reinos. E se a gente for falar disso, a gente fala da Nzinga, que era uma rainha poderosíssima na África, né? E tanto ela combateu os portugueses, quando ela se aliou a eles, ela fazia muitas coisas assim que eram muito contraditórias, e se batizou e assumiu o nome de Ana de Souza, mas em contrapartida, por causa dessas questões da colonização, é isso que eu estou dizendo, as pessoas, né, elas passaram a se identificar com o colonizador, e a sua cultura foi um pouco deixada de lado, e ela não sabia se ela aceitava a cultura do colonizador ou se ela mantinha a dela. E ela viveu esse conflito toda a existência dela, né? Sim. Sim. Tem vários, tem a Mina, tem a Zinga, né? Várias. A própria Rainha de Sabá, né, gente? A lendária Rainha de Sabá. Da onde ela era? Da Etiópia, né? Eu já sei o que eu ia falar. Você vê, a nossa cultura é um racismo tão estrutural, a nossa, que Machado de Assis, o maior dos escritores brasileiros, até hoje as pessoas não dizem Machado de Assis era negro. Ela mesmo. O maior escritor brasileiro, as pessoas não citam. Quem foi Machado de Assis? Lê os livros de Machado de Assis. Machado de Assis escreveu livros maravilhosos. Ele é o patrono da Academia Brasileira de Letras e ninguém diz que Machado de Assis é negro. Foi negro. Muito bem lembrado. Um excelente exemplo. Professor Siqueira, o senhor quer contribuir com mais alguma coisa? Só rapidamente, se você fizer uma enquete, com 10 pessoas, é bem possível que todas elas digam que não tem preconceito. Só que se você perguntar para essa casaria com negro, ela fala que não. Então, quer dizer, isso está implícito na formação cultural do indivíduo, né? É isso aí. É assim, pessoal. Como nós dissemos, né? Se nós ficarmos aqui, nós vamos falar assim. Tem muito conteúdo para se falar sobre isso. Eu sou membro da associação aqui da OAB, uma das membros do Conselho Étnico-Racial na área da psicologia e psicanálise. Então, assim, nós temos N assuntos, fora, né, o sentindo na pele, que eu tenho aqui N casos para contar, histórias, aprofundamentos, mas como esse não, o objetivo, né, nosso aqui é justamente esse de trazer para os psicanalistas esses assuntos, essa provocação, né, essa inquietação. Então, essas rodas de conversas a cada 15 dias sobre preconceito e discriminação, onde nós vamos passar por todas ou pelo menos algumas áreas, é muito necessário. E para a gente ir chegando nos nossos finalmente, eu sei que nós não esgotamos todo o assunto, mas podemos
depois voltar e fazer o parte 1, parte 2, parte 3, né, para que esse assunto possa vir à tona, né? Eu quero falar um pouco sobre o enfrentamento desse racismo dentro das nossas clínicas, dentro da educação e das instituições, para a gente já ir fechando, né, essa questão. Então, o nosso setting analítico, ele não pode ser um refúgio da realidade, né, mas sim um espaço de acolhimento, né, e de nomeação dessa violência. Então, para isso, os psicanalistas, nós terapeutas, né, nós devemos desenvolver essa escuta racializada, né? Que o que isso significa? Isso significa a gente ir além do conteúdo manifesto ali do sofrimento e identificar como esse trauma racial se apresenta nessa transferência, nessa dificuldade de nomear essa dor do nosso paciente, essa raiva ou essa negação da própria história, porque é o que nós encontramos. E o letramento racial faz todo sentido nesse momento. O letramento racial, para você se reconhecer enquanto negro, ou até mesmo para se você se reconhecer enquanto uma pessoa racista, né? Então, isso faz todo sentido. E para um sujeito negro, a clínica, né, ela deve ser esse espaço onde esse luto, porque é vivenciado um luto diariamente, né? E a elaboração desse trauma, que é um trauma sistêmico, né? Ele pode finalmente ocorrer, né? Então, assim, é onde a injúria, né? Onde fere a autoestima dessa pessoa, né? O direito dessa pessoa, desse sujeito existir, né? Pode ser ressignificado. Então, esse sujeito chega nas nossas clínicas precisando de uma ressignificação, tá? E aí é onde a gente vai fazer a questão dessa transferência. Essa transferência, frequentemente, ela tem que ser feita, né? E ela tem que vir carregada de uma confiança desse nosso sujeito que está ali com a gente, né? Agora, esse sujeito negro, né, ele tem que ser ressignificado, tá? Então, ele frequentemente, ele carrega desconfiança, ele carrega ódio, ele carrega uma idealização, tá? Exigindo de nós, analista, um manejo para que a gente reconheça essa realidade de opressão que esse sujeito negro vive, tá? Porque eu tenho visto na clínica pessoas negras procurando psicanalistas negros. Por quê? Porque sabe, consegue ver e se identificar com essa dor, né? Então, assim, e muitos também buscando esse ressignificado. E para o sujeito branco, né? Como que fica a nossa clínica, né? Então, a nossa clínica, ela pode ser o único lugar onde esse sujeito, né, onde a negação desse sujeito, às vezes da sua própria branquitude e dos seus privilégios, tá? Ele pode ser questionada e confrontada, né? Então, o objetivo desse sujeito negro, desse sujeito branco, na realidade, né, traz para nós essa responsabilidade, possibilitando o trabalho nosso de estar ali com essa perda dessa inocência racial dele, aonde que vocês trouxeram, professor Siqueira, Emanuele, a professora Ângela, trouxe para a gente que essa questão dessa fala, eu não sou racista, né, mas que ao analisar, independentemente da cor, né, precisa vir a gente precisa trazer ele a esse consciente dos seus próprios viés,
né, viés racistas que está ali no inconsciente dessa pessoa, tá? Então, tanto o sujeito negro como o sujeito branco chega para a gente com um luto, tá? Não sei se faz sentido isso para vocês, mas eles chegam na nossa clínica com esse luto, tá? E na educação e na formação, que é o que eu já falei, né, a gente precisa descolonizar o saber, né? A gente precisa trazer essa descolonização do saber. Então, como eu já disse aqui, revisão de currículo, né? Inclusão de temas, nessa supervisão. Então, quando formos fazer supervisão, né, para futuros analistas, né, essa escuta desse trauma, como fazer esse manejo dessa contratransferência, né, dentro de um contexto de conflito racial, isso é muito importante, tá? Promover esses debates, assim como estamos tendo essa oportunidade aqui, né? Então, isso faz todo sentido. Por quê? Porque quando a psicanálise, ela se cala, gente, ela endossa um status quo, né? Onde devemos aplicar a nossa capacidade de análise dos mecanismos inconscientes e também dessa dinâmica de grupo, né? Para quê? Para a gente analisar as instituições, que é essa ideologia da branquitude, que muito bem falou a Emanuele, né? A gente precisa promover a saúde mental, né? Que a gente precisa o quê? Estender o acesso, né, à clínica para a população historicamente marginalizada, né? E que entende que esse sofrimento, ele não é apenas neurótico, mas também é um sofrimento sócio, cultural, econômico e sociogênico, né? E o caminho para o enfrentamento, gente, é isso, é o reconhecimento desse luto. E agora eu trago aqui uma pergunta para a gente encerrar, né? Estamos aqui todos psicanalistas ou estudantes, simpatizantes, e eu faço aqui uma pergunta. Na sua prática, né? Na sua prática ou na sua formação, quais foram, assim, os maiores obstáculos, né? Que você encontra hoje para implementar essa escuta racializada, né? Essa escuta crítica antirracista. Como que você lida com isso? Você tem, alguém aqui teria um exemplo, ou teria aqui alguma colocação para dizer, o professor Siqueira já disse, né, que atende uma paciente e que, inclusive, está passando aí por um racismo muito agressivo, né, que é uma forma de violência. Alguém quer contribuir com como foi lidar com essa questão, essa escuta racializada, essa escuta antirracista? Pode abrir o microfone e falar. Professora Ângela, Danúzia, vamos então. Olha, Gislene, o que que acontece? Eu estava numa aula, né, a gente falando sobre o professor negro, e ele fala, gente, vocês me veem negro, mas se vocês olharem direitinho, eu tenho uma doença rara, e essa doença, eu fui fazer um exame genético, e eu tenho uma genealogia que me levou para a Suíça. Aí ele olhou para mim, nessa aula de história, ele falou como é que eu falaria em relação a essa questão do racismo, sendo branca do jeito que eu sou. Como é que eu ia falar se esse não é o meu lugar de fala? Mas ele falou para mim, você pode. Por que você pode? Porque você está aqui tentando descolonizar esse pensamento, que, na verdade, o que acontece?
a grande dificuldade de se combater o racismo, na verdade, muitas das vezes, os negros se reconhecerem negros e os brancos se reconhecerem racistas. Porque, às vezes, você faz muitas pesquisas do IBGE e outras pesquisas, né, que se fazem no Brasil, muitas pessoas negras não se reconhecem como negros. E muitas pessoas brancas não se reconhecem como racistas. A partir do momento que você fizesse letramento tanto com os negros quanto com os brancos, esses questionamentos, esses conflitos tendem muito a serem minimizados ao longo do tempo, né? A serem reconhecidos, e porque isso está estruturalmente enraizado dentro da cultura. Essa é a verdade. Para você tirar isso de dentro da cultura, é muito complicado. Mas eu acho que com conhecimento, com saber, como você disse, existe a lei que implementou, né, a história africana e indígena, e isso tem vindo de uma forma muito, muito lenta, eu sei, mas está vindo, sim. Mas isso existe também em relação, porque, pedagogicamente falando, né, a gente vê que muitas dessas instituições que estão entrando na educação, tipo Fundação Lehman e outras fundações aí, Fundação Ayrton Senna e essas fundações que estão promovendo uma certa produção intelectual, né, é difícil falar, de epistemologia, né? Então, o que acontece? Essas questões acabam por produzir, né, ou reproduzir a mesma situação, que não deixar com que essas ferramentas que nos foram colocadas, né, com essa questão da lei que se produziu, de ser colocada em prática. Elas barram essa colocação, essa prática, na verdade. Há muito tempo que eles estão barrando isso. Eles querem uma educação neoliberal, né, que, de preferência, não olha as diferenças, né, e que não valorizem as diferenças também. Eu acho que também produzam conflito entre as diferenças, e que isso é o maior problema. Elas acirram o conflito, em vez de minimizarem o conflito, colocarem consciência, né, cidadã, tanto em pessoas negras quanto em pessoas brancas, e apaziguar essa situação no sentido de fazer compreender a humanidade que existe em cada um de nós. Né? Sim. E entender que as pessoas são, mesmo sendo diferentes, elas são pessoas e são iguais nesse sentido, né? São diferentes na aparência e são iguais em humanidade. Obrigado, Ângela. Danúzia. Olá, boa noite. Boa noite. Danúzia, sou psicanalista. Não tanto, eu acho que não com essa estrada toda de vocês, mas estou a caminho. Mas, enfim, eu sei que a pergunta não foi essa, mas assim, eu já tinha em mente, né, falar sobre, e também pegando o gancho do que a nossa colega Ângela falou sobre a questão do professor. Ele tentando justificar, né? Vocês me veem, negro. Então, assim, vocês me veem, então, assim, ele não se vê, né? E eu tenho essa questão aqui dentro da minha casa, porque o meu filho é negro. E ele tem só 3 anos, vai fazer 4 anos agora em dezembro. E ele, com essa idade, eu vejo que já há uma falta de aceitação, mas não aceitação com a cor, né? Com essa negritude. Aí, quando ele fala assim, eu sou branco, eu falo, não, você não é branco.
você é negro, você é preto. Porque no registro de nascimento é preto, né? Nem negro, né? É preto. E aí, esses dias eu procurei para ele, qual cor você tem? Qual a sua cor? A gente estava fazendo uma tarefinha de escola. E aí ele falou assim, eu sou marrom. Então, assim, pela inocência dele, pela idade, né? Ele ainda, ele vê essa corzinha dele ali, ele diz assim, não, eu sou marrom. Ele não está ainda assimilando, associando, né? Essa questão da raça, né? E eu fico me vendo e me preparando, né, para o futuro. Porque, assim, Pedro é negro, autista, e ele tem genética da pessoa obesa. Então, assim, nós temos aí 3 situações, né, que pode trazer preconceitos pelas 3 circunstâncias, pelas 3 situações, pelas 3 condições, né? A ser negro não é uma condição, mas a questão da condição dele ser um autista e um possível, né? Um possível obeso. Não sabemos se ele é gordinho hoje, mas não sabemos se ele vai ser obeso no futuro. Mas, porém, olha assim a responsabilidade, né, minha como mãe para levar esse ser ao mundo, a esse mundo que nós vivemos, a esse mundo racista, a esse mundo que preconceituoso, né? E, e já desde de agora, eu já converso com ele, falo a raça dele, a cor, falo da condição do autismo, eu falo para ele, esses dias eu falei, ele é autista, ele ouviu, eu falei, eu não sou autista. Eu falei, você é autista. Depois, né, fui conversar, não no momento. Mas depois eu falei, fale comigo assim, eu sou autista e sou inteligente. Aí ele repetiu, eu sou autista e sou inteligente. Então, assim, é uma responsabilidade, é um medo, eu não vou dizer outra palavra aqui, né? Mesmo como profissional, eu tenho um medo, né, do que há de vir. Eu eu quero muito perder esse medo e ser aquela leoa mesmo, não só como mãe, mas exatamente assim, não só com o Pedro, né? Mas também ser a palavra, a nossa colega aí falou e me fugiu agora. Mas enfim, é sobre isso, né? As horas estão se passando. E assim, eu aceito aí que vocês comentem sobre o que eu falei, me dê dicas, alguma coisa assim, tá? Grande beijo, abraço. Imagina, eu vou já comentar, vou comentar e falar com você. Eu tenho aí 25 anos de estrada, já estou indo para os 26, 27, nessa área da educação, na área de diversidade e inclusão. Então, trabalho com pessoas com deficiência e também essa questão do negro, mulher, LGBT, enfim, já há alguns anos. E eu já posso te dizer de antemão, atendo muitas mães também em relação a isso, estou em grupos de mães autistas, tudo que você imaginar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é promover a autoaceitação. Já passei por isso também com a minha filha, e eu passei por isso com a minha filha quando ela tinha 8 anos de idade, tá? Então, a primeira coisa é você fortalecer a autoestima. Então, ao invés de, ai, não, você é preto, você é negro, fortaleça a autoestima, tá? A autoestima dele é tudo. Quantos anos ele tem? 3, perto de 4. Ele tem 3 anos e 10 meses. Tá, então, excelente. Existem livros infantis, eu estou no grupo, você depois me chama. Existem livros infantis ótimos que você consegue trabalhar isso, tá bom? E dá, sim, para trabalhar e ter resultados, porque eu tive essa experiência, e vou continuar te falando mais coisas daqui a pouquinho, porém, eu preciso encerrar, pessoal,
mas nós vamos continuar aqui com esse debate. Eu preciso só encerrar a gravação para subirmos para o YouTube. Assinem a lista de presença para vocês terem direito ao certificado. A lista de presença, ela está no chat, tá bom? Então, eu peço para que vocês assinem a lista de presença. Eu agradeço a todos, e com certeza essa roda de conversa vai ter parte 2, parte 3 e parte 4. Muito obrigada. Obrigado a você. Boa noite, Gislaine.